Boa tarde. É bom estar na casa de Deus, mais uma vez adorando o nosso Senhor, nosso Deus. E agora nessa tarde, já ouvimos a palavra de Deus pela manhã, e agora podemos mesmo ouvir a palavra de Deus nessa tarde. Amém? Vamos ficar em pé e cantar bem bonito. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Vamos lá. Estamos reunidos em nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu. Mais uma vez. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos realmente por estarmos reunidos em Teu nome, no primeiro dia da semana, nesta tarde de sol. Agradecemos porque temos um motivo, Senhor, de estarmos felizes hoje. Um motivo para nos alegrarmos, nos reunirmos. É porque realmente, Senhor, Tu nos salvaste, Tu nos compraste com um alto preço, Senhor, o preço do Teu sangue derramado na cruz. Nos abençoa neste culto hoje, que possamos realmente aprender mais da Tua palavra e sermos edificados, e que o Senhor possa mesmo, Senhor, estar presente no meio de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Próximo cântico. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Vamos cantar? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Do início, vamos lá mais uma vez? Vai por ali. Isso. Pastor, a Bia vai ver. Quão formoso és, Rei do universo,
universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Muito bem. E se tu quiser focar legal, ele pode ficar à vontade aí. Se tu quiser focar aí, bem, irmãos, nossos avisos, como havia avisado pela manhã, o pastor Elias foi pregar ali na igreja em Santo André, pastor Haroldo, e agora está conosco. A irmã Lina, o irmão Ovídio estão viajando, estão indo à Romênia, né, visitar os parentes. Vamos orar para que eles façam uma boa viagem. A gente sabe que é uma viagem longa, perigosa, porque não depende só de nós mesmos no trânsito. Então, vamos orar para que o Senhor conduza, proteja os irmãos, a família toda que está indo ali para a Romênia. E também orar, tem esse quadro aqui bonito, né? esse A3. Sábado estamos iniciando então o nosso clube de crianças descobridores da Bíblia. Eu vou mexer de novo ali, ó, Isabel. Tá aqui, ó. Convocado, hein? Viu, João? Então, sábado, se Deus permitir, às 5 horas, 17 horas, a gente vai estar começando o nosso trabalho com crianças. E se quiser trazer a filha também, Mateus, pode trazer, os pais podem estar presentes, né? Não tem nenhum problema acompanhar com os filhos, tá bom? E vai ser um momento de jogos, enfim. E principalmente, o principal, na verdade, de tudo isso, de jogos, brincadeiras, cântico, música, não é isso, nada, né? Nada disso é o principal. O principal é a palavra de Deus que vai ser pregada e anunciada aos pequeninos. Se precisarem de convite, né? Eu conheço o meu colega que tem filho. Ali fora, na mesinha ali, lá no hall de entrada, tem uns convites pessoais que você pode pegar, né? 1, 2, ou se você quiser 10, mas que você pegue e use para dar para alguém pessoalmente, né? Fazer o convite cara a cara, boca a boca ali para poder anunciar e passar a veracidade do nosso trabalho, tá certo? Hoje de manhã também esteve a irmã Jovanca falando conosco, uma amada irmã, missionária da PEC também. Oremos por ela, que ela está na estrada, voltando para casa, que fica ali um pouquinho ao norte de Lisboa, né? Que ela possa fazer uma boa viagem. Foi um bom momento que ela esteve aqui conosco, de aprendizagem, né, irmã Carolina? Graças a Deus. No mais, os nossos trabalhos da semana, quarta-feira, Cuba, normal. Pastor Elias está dando o livro de Colossenses, fazendo a exposição do livro. Na quinta-feira, temos ali em Vales Mortos, os irmãos conhecem ali a irmã Augusta, a gente tem visitado. Orem por ela, pela sua saúde, né? A pessoa nesse estado é complicado porque, assim, humanamente falando, não tem mais nada o que fazer, né? É Deus ter piedade e compaixão dela, da Gabriela, sua filha que cuida dela, que possa dar paz, né? Possa estar mesmo dando a paz de espírito que excede todo entendimento e aliviando dores, qualquer coisa que ela tiver, que faça o melhor na vida dela, tá certo? Tem também o irmão Joaquim, que a gente tem buscado ele, começou a buscar na semana passada, então pegamos ele ali em Serpa, confundi com Sines, em Serpa, e levamos ele para participar do culto ali em Vales Mortos, ele e a esposa. Então, que Deus possa abençoar. Orem pela irmã Rosinha também, né, para que ela esteja com uma boa saúde.
E é isso. Na quinta-feira à noite também temos o nosso culto de oração às 20 horas. É um momento que realmente estamos juntos, podemos clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir pelas nossas famílias, as famílias aqui da igreja. É um momento muito bom para você ter com o Senhor, com a sua família, os seus irmãos, espiritualmente falando. No sábado, temos esse trabalho às 5 horas da tarde, mas também durante a semana, falei para os irmãos, quem quiser vir ajudar, a gente tem muito entulho, muito lixo para tirar daqui e colocar para fora. Trabalho braçal mesmo. Então, quem quiser ajudar, pode falar comigo. Pastor, não dá durante o dia todo, mas dá ali, 7 horas da noite, 8 horas, dá para ficar 10 minutos aqui, enfim. A gente tem trabalho para ser feito durante a semana. Na sexta também a gente vai tentar decorar, organizar aqui a ornamentação da igreja para receber as crianças que vão vir no sábado. Não vamos deixar para sábado porque fica muito em cima da hora. E tudo em cima da hora, tudo feito em cima da hora, nada sai direitinho como a gente quer. Então, na sexta a gente vai estar fazendo isso também. No mais, creio que sejam esses os nossos avisos. Antes da mensagem, vamos cantar o último cântico. Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Eu me confundi aqui, antes de passar ainda tem mais um cântico. E vamos cantar. Conheci um mundo mau. Eu sei que não é muito conhecido aqui da igreja, mas é um cântico bem bonito, uma letra bem verdadeira, né? Conheci um mundo mau e com eles seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isto porque eu quis
saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou, e numa cruz por mim derramou seu sangue tão puro. Vamos cantar. Vamos ficar em pé para cantar esse cântico? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isto porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Palavra para o pastor Elias. Muito bem, irmãos. Vamos abrir as Bíblias para Hebreus, o capítulo 12, enquanto estamos de pé. Vamos proceder aí essa leitura, a qual se encontra em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e os versículos 14 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Pedimos que o Senhor nos guie em toda a verdade nestes versículos, Senhor, e aplica a Tua verdade em nosso coração. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado.
Bem, nós temos estudado esse livro aos Hebreus e nós temos visto que o escritor aos Hebreus, ele está tentando aqui exortar os irmãos a não desistir da caminhada, a continuar. Ele também está exortando esses irmãos, animando esses irmãos. Nós vimos, por exemplo, assim por 2 domingos, o versículo 4, que ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, ou até a morte. Então, irmãos, é como se ele dissesse: vocês acham que está pior a coisa, vocês acham que está ruim a coisa. Mas não está. Vocês ainda não têm ido até a morte. E por isso ele deu o exemplo desde Abel, que Abel pagou um preço por sua fé, por sua fidelidade, e pagou assim com a sua vida. E outros profetas do Antigo Testamento também, eles morreram, eles foram até o sangue. Então esses irmãos aqui, alguns que já não queriam mais continuar, queriam sair do cristianismo, então ele está aqui exortando esses irmãos. Então você imagina esses irmãos aqui, alguns já desanimados, alguns já querendo voltar para o judaísmo. Imagine só aqueles que estavam ainda dentro da igreja, mas agora eles estão tipo como que contaminando. Em vez da pessoa, bem, eu não concordo com isso, né? Eu não concordo com isso, vou sair. Não, ele ficava para tentar seduzir outros. Então veja a cena é esta. Tem aquelas pessoas que já saíram, tem aquelas pessoas que ainda estão, e ele aqui está, através dessa epístola, mostrando para eles que Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é melhor, estamos no melhor, né? E também dando um alerta, porque na igreja, irmãos, não é todo mundo que de fato é regenerado. Então, por isso, você vai ouvir aqui e acolá, no livro de Hebreus, expressões como, por exemplo, no capítulo 3, já passamos por aqui, capítulo 3, e o versículo, são 2 versículos que mostram assim, bem claro esse alerta para pessoas que estavam dentro da igreja, ou achavam que era do Senhor. Então ele trabalha em cima disso. Capítulo 3, versículo 6, onde ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. E aí ele usa o si. Ele diz: se guardarmos firme até o fim. Então veja que ele falando para uma igreja, para esses irmãos, tem que estar na mente dele, primeiro, pessoas ali na igreja, onde nem todo mundo de fato é regenerado. Então pode ter a possibilidade de uma pessoa estar ali, não é regenerada e tal. Tem outros que já estão meio balançando, querendo abraçar uma outra doutrina, diferente e tal. E aí tem os que estão saindo, tem uns que ainda estão. E ao invés de, se ele mudou a mente, se ele não pensa igual, ele sair, tipo assim, não, eu estou pensando aqui diferente, eu vou logo assim sair. Ele começa a contaminar outros. E ele também lança aqui, coloca aqui essa possibilidade, e ele fala assim, bem duro, contra essas pessoas. Então, veja que no capítulo 3 ele dá esse alerta, no versículo 14 do capítulo 3 também ele dá o alerta, capítulo 3, versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim. Então ele chama a atenção dos irmãos que é necessário guardar até o fim. Aqui, veja, ele não está falando de que uma pessoa perde a salvação.
O que ele está dizendo é que os verdadeiros salvos vão até o fim. Então, aquele que é de Deus vai até o fim. Jesus Cristo, ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecer. Se você pular fora, isso quer dizer que você não é verdadeiramente meu discípulo. Então, Jesus Cristo coloca muito claro isso. Se vós permanecerdes, é porque vocês são. Se vocês não permanecerem, é porque vocês não são. O que faz nós permanecermos até o final é se somos regenerados. Se somos regenerados, vamos até o final. Qual é a prova disso? 1 João, já li algumas vezes para os irmãos, mas vale a pena ler de novo. 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. Onde ele diz muito claro, porque todo o que é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus. Note que ele não diz aqui, todo aquele que aceitou Jesus. Ele não diz isso. Porque muitas pessoas aceitam Jesus, mas nem todo mundo que aceitou Jesus foi regenerado. Ele está falando aqui de regenerado. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, note como ele fala de forma categórica. Ele não dá espaço aqui para talvez. Olha, quem é nascido de Deus pode ser, alguns deles chegam, outros não. Alguns vencem o mundo, alguns não vencem. E existe isso no texto? Isso não está no texto. Ele está dizendo bem claro, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Então, se eu fui nascido de Deus, eu vou vencer esse mundo. Bem, eu já estou há 30 anos. Ainda não saí. Então, aqui está uma garantia de que, bem, esse aí já ficou 30 anos, parece que é nascido de novo. Dá impressão, né? Vai ficar até a morte? Vai seguir o Senhor até o final? Então, nós não somos salvos por permanecermos, mas porque somos salvos, permanecemos. Porque somos nascidos de Deus, permanecemos. Tá? Então, agora, veja um outro alerta que ele diz, lá no nosso texto, capítulo 12, Hebreus 12, versículo 14, nós já vimos, irmãos, seguir a paz, que aqui é perseguir a paz, não é algo assim que você, se calhar tiver a paz, eu tenho, se não, não, é seguir, é perseguir, faz de tudo para ter paz, porque a pior coisa é não ter paz, né? Paz no coração, paz na mente, é bom ter paz. E isso com todos, e quando ele fala assim, com todos, é tanto crente como incrédulo. É claro que a Bíblia diz, se possível, né? Se possível, no que depender de vós, tem paz com todos. Jesus Cristo, ele tinha paz com todos, mas tinha gente que não tinha paz com ele. Os escribas, os fariseus. Então, você não vai conseguir que todo mundo goste de você. Entendeu? Mas é da nossa responsabilidade procurar a ter paz. No que depender de nós, né? E a santificação, ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ele diz isso? E nós falamos no domingo passado a respeito dessa questão da santificação. Ele fala tanto perseguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa expressão é interessante, irmãos, porque lá em Efésios, se você der uma olhada lá para Efésios, o capítulo 1 e o versículo 4. O versículo 4, ele já fala o propósito da eleição, o propósito da eleição. Ele diz aqui em Efésios 1 e o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, aí olha o que diz,
para sermos o quê? Santos. Para sermos santos. Então, como é que eu reconheço o eleito de Deus? Ele quer viver uma vida santa. Então veja que aqui muda completamente aquilo que algumas pessoas pensam de forma diferente, dizendo o seguinte: eu não acredito nesse negócio assim da eleição, porque a pessoa diz, eu sou eleito, então isso significa que eu vou viver do jeito que eu quero? Vou fazer o que eu quiser porque eu sou eleito de Deus, então eu vou fazer o que eu quiser porque eu não vou perder a minha eleição. Irmãos, tem que entender uma coisa: todos aqueles que Deus elegeu, Ele elegeu para quê? Para ser santo. Então, como é que você vai reconhecer um eleito de Deus? Por sua vida de santidade. Como é que eu reconheço um eleito de Deus? É uma pessoa que quer viver uma vida santa. Então, longe do que algumas pessoas mal compreendem, dizendo o seguinte: Deus me elegeu, eu cheguei, aceitei Jesus, me batizei, o meu livro está no rol de membros, pronto, eu sou um eleito de Deus, eu posso beber, fumar, me prostituir, fazer o que eu quiser, porque eu sou eleito de Deus e eu vou para o céu. Não é assim, não. Uma pessoa que é eleito de Deus, ele quer ser santo. Ele quer viver em santificação. Então, lembre disso. Como você reconhece uma pessoa que foi eleita? Ele quer viver uma vida santa. Ele não quer viver uma vida do pecado. Por isso que não dá para entender, irmãos, às vezes o raciocínio de alguns que nos acusam dizendo assim: essa doutrina de vocês facilita o homem para andar no pecado, porque ele diz uma vez salvo, salvo para sempre, aí ele vai fazer o que ele quiser. Não, ele não vai fazer o que ele quiser, porque se ele fizer o que ele quiser, é porque ele não foi salvo, é porque ele não foi escolhido, é porque ele não é do Senhor, é porque ele não é nascido de novo, porque se ele nasceu de novo, ele não quer mais viver na vida de pecado. Então é fácil você e eu compreendermos se nós somos de fato servos do Senhor. Olha para a sua vida, você está vivendo longe do pecado? Você está correndo do pecado? Veja, eu não estou dizendo que você não peca, porque São João ele diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado não é uma prática na minha vida. O pecado vai ser o quê? Um acidente. Na vida do crente é um acidente. Ele não vai querer procurar fazer as coisas que é do pecado. Mas, irmãos, se até isso vier a acontecer, como no caso de Davi, porque você vê que no caso do Davi foi um caso ali que ele procurou, mas se até assim vier a acontecer, o Davi também pede perdão pelos seus pecados. Ele não continua mais no pecado. Você não vê Davi continuando a fazer aquele pecado que ele fez. Não vê mais. Tá bem? Então, o eleito de Deus é aquele que foi eleito para viver uma vida de santidade, de santificação. Ele pode, por causa da carne, às vezes cair no pecado, mas ele pede perdão e continua e quer viver uma vida sempre, uma vida santa. Muito bem. Então aí, Hebreus, vimos o capítulo 12, versículo 14. Agora nós vamos avançar para o versículo 15. Versículo 15. Vamos ver se a gente chega até o 17, né? Hebreus 12, versículo 15. Olha o que ele diz aí. Atentando aqui é prestando atenção, diligentemente, porque ninguém seja, olha lá, faltoso. Mas o que ele quer dizer com faltoso? Aí ele diz aqui: separando-se da graça de Deus. Separando-se da graça
de Deus. Ué, alguém pode se separar da graça de Deus? Como que é isso? Note que ele está exortando irmãos e irmãs que estão na igreja. Alguns estão sendo tentados a ir para o judaísmo. Alguns estão sendo aí tentados para sair, viver do seu jeito, como quer. Ele está escrevendo para todos no intuito de exortá-los, de preveni-los, alertá-los a respeito do que pode acontecer no futuro, porque nem todo mundo que está dentro da igreja, de fato, é regenerado. Então ele dá um alerta. Ele dá um alerta para aqueles que um dia acharam que aceitaram Jesus, um dia acharam que foram assim batizados e, bom, agora eu estou. Mas nem todos esses de fato foram regenerados. Então ele dá um alerta. E aqui ele chama a responsabilidade das pessoas. Olha para a sua vida. Muito cuidado. Preste atenção para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras com Sagradas Escrituras, nós temos a verdadeira interpretação de textos que às vezes num canto é um pouco obscuro, mas no outro ele esclarece. Então veja, essa passagem aqui, irmãos, eu assim não tenho dúvida que ela foi tirada de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 16. Vamos lá? Deuteronômio, o capítulo 29 e o versículo 16 até o 21. E aí, irmãos, por aqui nós vamos entender o que é que ele quer dizer com isso. Alguém sendo faltoso, separando-se da graça de Deus, havendo aí uma raiz de amargura que brotando. O que ele quer dizer com isso? Olha o que diz Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 16. Nos diz assim: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Então veja só, é o povo de Deus, que está sendo doutrinado por Deus, mas eles estão passando por meio de povos, por meio de pessoas incrédulas, por meio de pessoas idólatras, por meio de pessoas mundanas. Então há a possibilidade de sermos contaminados. Então aí ele diz aqui, versículo 17 agora: vistes as suas abominações, porque quando passaram eles viram as abominações, e os seus ídolos, vocês viram, feitos de madeira, de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem. Olha lá como ele usa, como o escritor do Hebreus usa a mesma linguagem de Deuteronômio. Ele diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Os irmãos estão vendo aí? Estão vendo que é igual o texto? Então veja que ele pegou essa ideia, porque a Bíblia diz, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. É aquela coisa, me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem tu és. Qual é a tua companhia? Que tipo de companhia você está? Eu não estou falando, irmãos, no colégio onde você estuda com diversas pessoas. Também não estou dizendo do trabalho,
que você também trabalha, você está no mundo, você tem que trabalhar no meio de pessoas. Eu estou falando de companhia. Eu estou falando de pessoas com quem você gasta tempo, que está ali, né? Você gosta de estar junto e tal. Que tipo de companhia é essa? Também eu não estou falando de tomar um gelado, né? Eu já tive, assim, no colégio amigos, que eu saí para a gente tomar um gelado. Não tem nenhum problema. A questão é de fazer e de andar na vida deles. E praticar o que eles praticam. Então aqui, nesse versículo, ele está dizendo que essas pessoas, ao andarem, eles foram contaminados, e assim eles se desviaram do Senhor, né? E aí houve o quê? Houve ali uma raiz que produziu uma erva venenosa e amarga. Erva. Uma coisa ali que vai danificar. Aí ele diz no 19: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Então olha o que acontece. A pessoa, ele viu o mau caminho, ele agora quer imitar, ele está fazendo a coisa errada, e ele diz ainda aqui, né? Terei paz. Olha que enganação. A pessoa pratica o pecado, ele faz o pecado, você acha que vai ficar impune? Você acha que nada vai acontecer? Você acha que vai ter paz? E aí ele diz, com ele mesmo, terei paz, ainda que ande na perversidade no meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes formejará a ira do Senhor e o zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Então, olha qual é a situação aqui. A situação é uma pessoa que está na congregação de Israel. De repente, ele começa a ver ídolos, começa a ver outras coisas do mundo, e ele começa a ter essas coisas. Começa a ter, e agora ele está dentro da congregação e ele faz o quê? Ele começa a contaminar os outros. Contamina um, contamina outro e tal. Deus vai deixar impune? Deus vai ver essa situação acontecendo dentro da igreja e ele vai ficar calado, sabendo que uma pessoa está danificando ali o seu rebanho, está causando problema. Deus disse, não vai ficar impune não. Então, quando o escritor aos Hebreus, aí a gente volta para Hebreus, no capítulo 12, ele aqui no versículo 15, ele diz, olha, não haja alguém entre vós faltoso, separando-se da graça de Deus. E aqui é a ideia de uma pessoa que está lá na igreja, né? Que obviamente ele está ali como que na graça de Deus, né? Mas ele começa agora a ouvir outras coisas, e ele começa agora com essa erva daninha, com essa amargura, né? E o que ele faz? Ele começa a contaminar. Diz aqui, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Irmãos, é verdade. Preste bastante atenção em pessoas que são amargas. Presta bastante atenção em pessoas que são amargas. Você se aproxima da pessoa, a pessoa está lá, é cara fechada, amargo, é uma coisa, tudo não presta, tudo não dá, tudo não vai, é sempre um pensamento negativo, é uma pessoa amarga. E ele diz, aqui fala de uma raiz de amargura. O que uma pessoa dessa faz? Ela contamina muitos. Imagine uma pessoa dentro de uma igreja amarga. Ele vai começar a contaminar. Daqui a pouco a igreja está dividida. Porque tem uma pessoa com uma raiz de amargura. Está amargurado. Não vai dar certo. Não vai dar bem. Então ele disse, irmãos, cuida. Porque isso contamina.
isso não serve, isso não presta. Cuidai-vos. Deus não vai, assim, pegar leve com alguém desse tipo, não. Olha, irmãos, nós temos aqui exemplo, por exemplo, Atos 13:8. Atos, capítulo 13, e o versículo 8. Essa passagem é bem conhecida, porque o Paulo e o Silas foram para Creta, e eles estavam, Chipre, eles estão na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé. Aí o Paulo está evangelizando um tal Sérgio Paulo, ele está evangelizando, está pregando. Aí apareceu um tal de Elimas, versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. O que esse homem estava fazendo? Procurando afastar da fé o procônsul. Então veja só, de um lado está Paulo e Barnabé evangelizando, querendo mostrar o caminho correto para o Sérgio Paulo. Quem é que está do lado? É um homem amargo, é um homem mesmo, sabe, querendo desencaminhar. Não é assim não é desse jeito. Você já imaginou? Você prega a palavra do Senhor, aí uma pessoa aí começa a dizer, não é assim não é dessa forma não. Aí a gente, já não está certo, já não está correto. Porque geralmente, ao invés de ser uma coisa em que a pessoa não concorda, imagine, você está aqui e você não concorda, eu não concordo com o ensinamento dessa igreja. É muito fácil resolver. Saia, procure outro lugar onde você concorda. Não é verdade? Para que você vai ficar num lugar que você não concorda? Mas o que acontece? A pessoa fica para desencaminhar os outros. Para criar problema, uma erva daninha. Ora, se eu não gosto, se eu não concordo, eu pego, vou-me embora. Eu concordo. Mas a coisa não é assim. O Elimas, ele poderia, eu não concordo com isso, mas que ele deixasse a vida dos outros em paz. Mas não, ele queria desencaminhar, como a Bíblia diz aqui, ele queria afastar da fé o procônsul. Irmãos, isso é perverso. Isso é uma coisa perversa. Você já imaginou você começando a semear nos outros irmãos? Ei, não vamos isso, né? Vamos ter trabalho com criança. Não vá para isso não. Não faça isso não. Meu amigo, se tu não quer fazer, fica na tua. Mas não fica jogando terra no trabalho. Não fica dizendo não vai dar certo, não isso, não aquilo. Isso é um trabalho, irmão, do diabo. Se você não quer, se você não concorda, fique na sua. Mas, poxa, você não trabalha, ainda está atrapalhando quem quer trabalhar? Aí não dá certo, não. Aí Deus vai em cima, irmãos. Porque o trabalho é dele. E vão fazer a obra quem quer fazer. Ninguém é obrigado. Então, esse Sérgio Paulo aqui queria afastar. Aí, 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: irmãos, eu ainda não cheguei nesse nível. Seus irmãos às vezes acham, poxa, temos um pastor meio duro. Não cheguei nesse nível, irmãos. Eu posso confessar para os irmãos que eu almejo chegar aqui. Porque diz que Paulo, fixando o olho nele, disse: ó filho do diabo. Irmãos, eu nunca fiz isso. Eu nunca chamei, irmãos, ninguém de filho do diabo. Eu estou muito falho ainda, olha. Estou muito mole ainda. Ainda não cheguei nesse ponto como o apóstolo Paulo, irmão, de dizer: ó filho do diabo. Cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, tu não vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? É mais ou menos assim: se tu não vai ajudar, não atrapalha. É uma coisa do inimigo, irmãos.
de querer atrapalhar, de querer semear, de querer puxar para trás. Ora, se você não vai ajudar, não atrapalha. Se não vai querer contribuir, não cisca para trás. Junta. Porque Deus está vendo isso. Porque a obra é de Deus. Quando o escritor aqui, aos Hebreus, ele está falando, ele diz, irmãos, toma muito cuidado. Cuide que não haja nenhum entre vós faltoso. Alguém com uma raiz de amargura. Está com raiz de amargura? Está com alguma amargura aí dentro do coração? E é por isso que você começa a falar aqui, falar acolá, e tudo não presta, não sei o que, é isso, é aquilo e tal. O que está fazendo? Está contaminando outras pessoas. Para prejudicar o quê? O trabalho de Deus. Quem é que quer prejudicar o trabalho de Deus? Satanás. Então você é um enviado dele? Então o escritor aos Hebreus, ele está vendo, porque irmãos, tinha alguns que queriam sair, que estavam saindo, porque tinham sido contaminados também por essa raiz de amargura. Pessoa amarga, irmãos, contamina aos outros. Mas deixa eu lhe dizer, quando você chega perto de uma pessoa bem disposta, uma pessoa alegre, como é que você fica? Você fica alegre, você fica para cima. Mas tem gente que parece que uma nuvem negra anda em cima da cabeça. Você olha, você já nota. A gente chama de cara de poucos amigos. Quem é que vai se meter com uma pessoa dessa? Cara de poucos amigos. A gente tem medo até de chegar. Mas muitos fazem isso para ser respeitados. Muitos fazem assim para ser respeitado. Vai ser respeitado? Fazendo cara feia? Eu posso sorrir, Jesus Cristo, a gente vê Jesus Cristo, uma pessoa excelente e tudo, era respeitado. Eu não preciso ficar fazendo cara feia para ser respeitado, irmãos. Seja bem com todo mundo, fale com todo mundo, seja alegre com todos. E vai ser respeitado. Então isso aqui acontecia na igreja. Mas ele alerta. Ele alerta. Veja, temos alguns versículos, irmãos, até no Antigo Testamento, que nos alerta a respeito sobre essa raiz de amargura, essa coisa que vem perturbar, né? Que vem contaminar, que vem causar contenda. Provérbios, capítulo 17, 19. Provérbios, o capítulo 17, versículo 19. Olha o que ele diz aqui. Provérbios 17, 19. O que ama a contenda. Lembra que lá em Hebreus ele diz, buscai a paz? Buscai a paz, perseguir a paz. Mas tem gente que ama o quê? Contenda. Contenda. Quer fazer contenda. O que ama contenda, ama o pecado. Então é fácil você reconhecer uma pessoa que ama o pecado. Quem é? Uma pessoa que sempre gosta de contenda. Briga. É uma pessoa que ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Ou seja, uma pessoa que vai facilitar a sua própria queda. Provérbios 13, 10. Provérbios 13, versículo 10. Olha que ele vai ligando, ele vai mostrando. Da soberba só resulta contenda. Geralmente o soberbo, ele tende para contenda. Ele tende para briga. Quem? O soberbo. O soberbo, ou da soberba, só resulta contenda.
mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O soberbo quer conselho? O soberbo quer se aconselhar? O soberbo quer conversar? Não. Ele se isola. Porque ninguém vai dar conselho para ele. Ele não quer conselho de ninguém. Irmãos, a Bíblia é o manual do ser humano. Quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender o ser humano. Da soberba resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Como é que vai ter contenda, irmãos, com pessoas que conversam sempre? Quando a gente conversa sempre, fala sempre, como é que vai ter contenda? A gente está unido. Mas pessoas que estão desunidas, não quer conversar, não quer falar, o resultado é o quê? Contenda. Mas por quê? Por causa da soberba. Quem é você para me ensinar? Hein? Quem é você para me ensinar? Então eu sou o quê? Soberbo. Eu olho para você, menosprezo você e vejo que você não tem nada para me ensinar. Para que eu vou sentar contigo para a gente ficar conversando? Irmãos, a gente pode aprender e a gente aprende até com criança. Mas isso se você for humilde. Se você for sentar, ouvir e ser humilde. Mas se é soberbo, acha que já sabe tudo, só vai dar contenda. Olha o outro texto. É aí mesmo em Provérbios, dessa vez o 26. O capítulo 26, versículo 20. 26, 20. Olha o que ele diz aqui. Sem lenha, isso aqui todo mundo entende, né? Sem lenha, o fogo se apaga. É só não colocar lenha, que o fogo vai apagar. Tá ali, tá se apagando, coloca mais lenha, vai aumentar o fogo. Mas sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Então é só cortar. Vamos tirar a lenha daqui, porque esse fogo está muito alto. Tira a lenha. Não vai ter esse fogo alto, não vai ter a contenda. Pronto. Resolvido. Quando a gente detecta isso, é só afastar, tirar a lenha, que esse fogo não vai aumentar, vai diminuir, vai parar, mas não coloca mais lá. Então voltemos aí para terminarmos Hebreus, o capítulo 12. Agora, o versículo 16. Então note que ele está falando para um grupo de irmãos, supostamente todo mundo regenerado, mas nem todo mundo é regenerado, e ele mesmo dá o alerta aí, muito cuidado, não haja entre vós nenhum faltoso, que está aí com uma raiz de amargura, que vai contaminar outras pessoas, muito cuidado, trata disso, para não contaminar. E aí ele vai no versículo 16, diz assim, nem haja algum impuro. Os irmãos sabem que essa palavra impuro, irmãos, é da palavra porneia. E a palavra porneia diz respeito à imoralidade sexual. Geralmente, essa palavra assim usada era para uma relação de jovens que ainda não são casados. Então, tem aí dois tipos assim de porneia ou de imoralidade, né, nessa sexual, que antes do casamento é chamado de imoralidade, impureza. Dentro do casamento é chamado de adultério. Então, uma pessoa que é casada, ter relação com outro homem, outra mulher que não é o seu, isso aí é adultério. Uma pessoa que não é casada, ainda não se casou, tem um namorado, tem uma namorada, dorme com ele, isso é impureza. Não é adultério porque as pessoas não são casadas, mas são impuras. Então ele diz aqui, nem haja algum impuro, não haja nenhum, não haja algum impuro. Ou profano. Ele chama aqui de profano porque ele está se referindo ao Esaú. Aí ele dá esse exemplo aí
do Esaú, em termos de ser uma pessoa profana. Profano, irmãos, é uma pessoa mundana. Então, o impuro é uma pessoa imoralmente, no que diz respeito às coisas sexuais, assim, né? Imoral, né? Imoral. E profano é uma pessoa do mundo, que vive no mundo. Então, dentro da igreja, não haja ninguém impuro e nem profano. Aí já diz alguma coisa. Qual é o contrário do impuro? É uma pessoa santa. Do profano é uma pessoa espiritual. Ao invés de eu ser mundano, eu vou ser espiritual. Ao invés de ser uma pessoa imoral, eu vou ser uma pessoa santa. Porque nós fomos chamados para a santidade. Por isso ele diz lá, buscai a santidade. Não é para ser impuro, não é para ser profano. E aí ele dá um exemplo. Como foi o Esaú. Olha lá como foi Esaú. O qual, por um repasto, né? Ou seja, aquela lentilhas, né, que ele trocou, que o Jacó estava lá fazendo, ele trocou. Ele disse, olha, me dá um pouco aí da comida e tal. Não, só se você me dá o direito da primogenitura. Eu quero lá saber disso. Porque ele, tendo esse privilégio, ele tinha direito às bênçãos do pai. O pai ia abençoar o filho mais velho. Ele rejeitou. Ele nem quis saber disso. Pessoa mundana, profana, sempre dando trabalho para a mãe e para o pai. Era um desgosto para a mãe e para o pai. Porque os dois ali estavam sofrendo com o tipo de mulheres que o Esaú tinha arranjado. Mulheres mundanas, mulheres que não respeitavam e estavam trazendo problemas tanto para o seu pai como para a sua mãe. E ele nem deu valor para isso. Eu quero lá saber, me dá comida para cá, fica aí com a primogenitura, então eu quero saber. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Pois sabeis também que posteriormente, porque é tal coisa, a pessoa chora só pelo leite derramado, mas já derramou. Às vezes nós, ao invés de cuidarmos das coisas, ter atenção, não, eu não vou fazer isso e tudo isso vai me trazer muito problema. Em vez de você parar aqui, você não para. Você quer testar para ver. Você quer ver as consequências. E aí, quando você faz, você vai se arrepender, mas é tarde demais, porque agora vai ter, embora que você peça perdão, vai ter consequências. E depois as pessoas ficam com raiva de Deus. Por quê? Porque quer que Deus apague as consequências. Ele não apaga. Se você matar alguém, você vai passar algum tempo preso. Mas Deus já te perdoou? Perdoou. Pode esquecer, Deus já perdoou, você está perdoado, não tem nenhum problema. Só que tu vai passar 25 anos na cadeia. É porque Deus não te perdoou? Não, Ele te perdoou, mas calma lá, tem uma pessoa que morreu. Entende? Tem uma pessoa que morreu. Você já fez, já executou. Isso não quer dizer que Deus não perdoou. Então, ele aqui diz que depois, ele queria herdar a bênção, mas foi rejeitado. Ele chegou até o pai dele e disse, mas pai, não tem uma bênção aí para mim? Ah, meu filho, eu já supri Jacó de tudo. Mas para mim, pai, não tem nada, uma coisinha, o que é que tem? A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É interessante. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma passagem bem conhecida que Jesus Cristo, ele contou. Lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. O versículo 1. É bem parecido isso aqui. Parecido. Dá assim uma lembrança, porque o Esaú chorou. Conseguiu com choro? Não. Aqui também, essas virgens, nessas também não conseguem. Ela diz assim, Jesus diz, então, 25:1, Mateus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. São virgens? São.
Foram para esperar o noivo? Foram. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, azeite reserva. Estava lá na lâmpada, mas não tinha reserva. Não é? Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam... Às vezes eu digo mesmo assim, tem muito crente que não se encaixa aqui. Porque são crentes muito bonzinhos, eles são muito bonzinhos, esses crentes. Mas são nécios. Mas são muito bonzinhos eles. Se essa passagem fosse contada, e você fosse dito como sendo as virgens prudentes, eu pergunto, você daria ou não daria? Diz aqui que as virgens foram e pediram. 9. Mas as prudentes responderam: não. Elas tinham reserva? Tinham ou não tinham? Tinham. E por que não deram? Mas muitos crentes dariam. Mas eu não posso, já vi muitos aí. A Bíblia diz: pede, se te pedires. Olha, pedir, dá. Então, olha, eu tenho, então eu dou. E por que essas virgens não deram? Por que elas não deram? Por que elas foram tão más? Porque não deram. Porque os crentes de hoje são tudo bonzinho. Eles têm que dar tudo. Eles não sabem dizer não. Porque se disser não, é um crente ruim. É um crente mau. Mas eu já aprendi a dizer não. E você pode achar o que quiser de mim. Já não sou mais aquele que diz sim. Tá bom, eu vou, tal. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Tu consegue fazer? Faz. Você não consegue fazer? Não se mete. Só come aquilo que dá para você comer do prato. Não fica metendo as mãos, assim, os pés pelas mãos, ou fazendo coisas que tu não vai conseguir. É bom, não vai estar. Faz o que pode. E se não pode, diz não. Mas às vezes, mas é difícil. Aí se eu disser não, a pessoa não vai gostar mais de mim. Eu vou perder o amigo, eu vou perder... Lembra, os irmãos, lembram de um exemplo que eu contei para vocês, de um certo irmão, que ele mentia. E eu estava falando, né, que nem um mentiroso, então no reino dos céus e tal. Aí o irmão chegou e disse mesmo assim: pastor, hoje eu aprendi que eu não devo nem mentir assim dessa forma. Porque o que acontecia, pastor, é o seguinte: eu sou dono de um comércio, dono do comércio. Aí as pessoas chegavam com uma nota de 50 para trocar. Aí, o senhor troca aí? Aí eu dizia: eu não tenho. Mas eu tinha lá trocado, que era para meus fregueses. Mas eu não queria dizer não, porque é uma pessoa legal, uma pessoa boa, que trabalha ali perto. E eu não queria perder a amizade. E dizia: rapaz, não tenho nenhum trocado. Se eu tivesse, eu te dava. Mentira. Era só para passar por uma pessoa boa. E ele disse: mas agora, eu sei como eu vou responder. Eu vou dizer: negão, eu tenho, mas é para servir os meus fregueses. Desculpa lá. E foi o que as virgens fizeram, irmãos. Olha que as virgens dizem: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Sinceridade.
sinceridade. O outro pode até não gostar, mas lá vai sinceridade. Estou sendo sincero. Você gosta de falsidade? Você quer que eu minta? Não. E aí, né? Ide, vai comprar. Já pensou? A minha avó, irmãos, ela sempre tinha falta de açúcar, sal, óleo. Sabe por quê? Porque os vizinhos vinham e pediam: dona Raimunda, a senhora tem um pouco de óleo? Eu tenho, por acaso tenho, está aqui, e dava. Aí vinha outra: a senhora tem um pouco de açúcar? Sim, tenho, está aqui. Aí dava um pouquinho desse, aí depois dava mais. Quando der fé não tem mais açúcar, não tinha mais óleo, não tinha mais nada. E aí ela tinha que sair para comprar. Aí eu disse: não pode ser. Eu guardo aqui as minhas coisas e tudo. Vá lá, eu posso, se dá para quebrar. Mas o negócio é que chega um, aí chega o outro, e chega o outro, e chega o outro. Não, já sei o que eu vou fazer. Então a minha avó passou a dizer assim o seguinte: olha, eu tenho, mas é para as coisas aqui de casa. Vá lá no seu Francisco e compre. Rapaz, já imaginou? Rapaz, eu tenho aqui, mas é para os nossos coisas aqui, né? Mas não mentiu. Mas lá no seu Francisco tem mais. Ou seja, no seu Francisco ela tinha que pagar, mas ela não queria pagar. Então sempre ela ficava com falta de açúcar, com falta disso. Desde o dia que ela aprendeu a dizer não, aí sim. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai sovinar, que você não vai mais dar. A Bíblia diz: se você tem 2, né, pode dar 1. Mas se você só tem 1, como é que vai dar? Aí, por causa dessa falta de sabedoria, porque não levaram em conta isso, 17, mais tarde chegaram as virgens nécias. Aliás, 10, né? O 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Elas estavam lá: abre-nos a porta. Não teve mais chance. O Esaú chorou para o pai: pai, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas já foi tarde demais. Ele tinha vendido a sua primogenitura. Já tinha passado. Irmãos, existem coisas que não voltam mais. Que não voltam mais. Você pode olhar para a tua vida, pode olhar para o teu passado, e você pode ver: poxa vida, se eu pudesse o poder de ter mudado aquela situação, eu mudaria. Mas não foi mudada. Foi lhe dada alguma outra oportunidade? Não. A coisa passou e agora você teve que dar o jeito de uma outra maneira, mas aquilo não passou mais. Aquilo foi um ponto em que você disse sim, ou você disse não, ou você agiu de uma maneira e a tua vida tomou esse rumo, ou a tua vida tomou aquele rumo. Então, são coisas na vida que a gente tem que parar bem. E é isso que o escritor aos Hebreus está chamando a atenção. Irmãos, cuidado, atente. Olha que não haja alguém impuro, olha que não há ninguém profano. E até nessa que esteja na questão da impureza, é interessante que tem vários versículos da Bíblia, geralmente eles começam com a impureza. Por exemplo, só para a gente terminar aí, Efésios o capítulo 5, Efésios o capítulo 5 e o versículo 5. Ele diz aqui, assim, Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, idólatra, nenhum desse tem herança no reino de Cristo. Agora vá lá para 1 Coríntios, eu disse aqui de Efésios, mas tem mais esse Coríntios aqui, capítulo 6, versículo 9. Só para você ver como uma pessoa que é praticante disso não entra. Olha o que ele diz, 9. 1 Coríntios 6, 9.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, porque tem pessoas que estão na igreja, diz que são crentes e diz, eu posso fazer tudo, vou viver do jeito que eu quiser. Não vive não. Você acha que vai viver assim, vai para o céu? Deus sabe. E você vai parar no inferno. Não vos enganeis, nem impuros. Já viu que é o primeiro? E você vê, é um dos pecados que mais se cai. É um dos pecados que mais se cai. A imoralidade, irmãos, está nas canelas. É na internet, é na televisão, é para todo lado a propagação disso. Para todo lado. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós? Mas vocês foram lavados. Mas vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, alguma coisa dessas nós fizemos no passado, mas foi no passado. Hoje, não fazemos mais. Hoje, não andamos mais nesse caminho. Jesus olhou para nós e disse assim, vai e não peques mais. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo que nós aprendemos aqui. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. E que possamos, Senhor, tomar essas exortações para nós e seguirmos, Senhor, porque aqui está o que é melhor para nós, para o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, e que o Teu povo possa mesmo crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.